Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Bom dia. Estamos chegando para a nossa participação no Jornal DBC, no nosso Panorama Geral. Vamos dar um destaque para o nosso blog. Você que acompanha o meu blog no nosso site www.dbc.fm.br, eu gostaria de conversar com você que acompanha o nosso trabalho e também com você, ouvinte da Rádio DBC, que nós fizemos alguns comentários sobre a Copa do Mundo. Dentro do nosso conhecimento e dentro daquilo que nos é possível transmitir a você, eu vou então apresentar o nosso blog para os ouvintes do nosso jornal DBC. O Brasil não é um país sério. Isso falou o general de Gaulle na década de 50, após o término da Segunda Guerra Mundial em 45, quando ele visitou o Brasil. Passados 60 anos, a conclusão continua sendo aplicável aos administradores do Brasil nos dias atuais. A Copa do Mundo confirma esta assertiva. É só analisar os fatos pela razão, deixando de lado a paixão, que você vai ver quantas inverdades foram aplicadas a todos nós. A CBF e o governo Lula trabalharam para o Brasil ser sede da Copa do Mundo de 2014. Isto durante o ano de 2007, 7 anos atrás. Na época, Ricardo Teixeira e Lula aumentaram as sedes normais de uma Copa do Mundo de 8 para 12. E com isso, nós tivemos que construir de cara um compromisso de mais 4 estádios. Se você fizer a conta, 4 estádios a 650 milhões cada um, você vai ver que de cara o aumento da Copa foi de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Parece pouco, mas um capricho de levar a 12 capitais brasileiras e não a 8. Um custo de quase 3 bilhões só na construção dos estádios. Isso era totalmente desnecessário. Além dos estádios, a mobilidade de tráfego aéreo dentro dos aeroportos, estradas de rodagem, mobilidade dentro das cidades, também houve um compromisso ao derredor dos estádios de fazer estacionamento, de dar todas as condições para o público. Além dos estádios, nós tivemos um compromisso por parte da CBF, dizendo que a construção dos estádios seria feita por meio de iniciativa privada. Entretanto, a participação privada nunca existiu. Além dos estádios usados, não foram terminados para o uso. Vamos fazer agora algumas colocações importantes. Vamos ver a Federação Internacional de Futebol Association, a FIFA, o que ela exigiu para que o Brasil pudesse sediar a Copa do Mundo. Primeiro, o Brasil renunciou a impostos de renda, de importação, e durante toda a Copa, quem dirigiu o evento foi a FIFA. A FIFA vendeu pelo seu caixa os ingressos, propagandas, para as TVs do mundo todo a transmissão. Enfim, o Brasil abriu mão da sua soberania. O governo cedeu a casa, o quintal, todos os locais do nosso país para a disputa dos jogos sem nada receber. A FIFA ficou com o filé mignon, o Brasil com o osso.
Repito, não houve qualquer cobrança de impostos. Preparamos as festas para os outros. Não bastasse isso, ainda desmontamos a quadrilha FIFA, que na venda de ingressos fez caixa 2 e lucupletou-se no Brasil de ingressos que chegaram a ser vendidos a R$50 mil. A quadrilha FIFA já havia agido nas últimas 3 Copas, e essa seria a 4ª, quando a polícia do Rio de Janeiro prendeu 12 pessoas, primeiro através de uma prisão, digamos assim, inicial, mas depois uma prisão que foi confirmada ontem, e eles estão sendo procurados, aqueles que conseguiram habeas corpus para sair, para voltar para a cadeia, para responder preso o crime aqui. E neste caso é muito importante você compreender e você chegar a um detalhe, pois por trás de tudo está a dona FIFA. Porque existe um sobrinho do senhor Blatter, que ele faz parte de toda a empresa que trabalhava e tinha exclusividade para a venda dos ingressos. A Polícia Civil do Rio considera foragido o comandante da MAT, Raymond Whelan, acusado de ligação com a máfia de venda ilegal de ingressos para a Copa do Mundo. O executivo inglês era o único dos 11 denunciados pelo Ministério Público que não estava preso e teve a prisão preventiva decretada. De acordo com o delegado Fábio Baruch, responsável pelo inquérito, o Whelan deixou o Copacabana Palace 1 hora atrás, antes de ser determinada a sua prisão. Quer dizer, foi avisado, não é verdade? E quando ontem à tarde a polícia chegou por volta de 15 horas no Copacabana Palace, ele saiu pela porta dos fundos e fugiu. Inclusive, tudo isso ficou gravado em câmaras. Ele é considerado foragido. E, inclusive, ele foi preso no Hotel Copacabana na última segunda-feira, mas depois ele conseguiu habeas corpus. Agora, os 11 que ficaram presos vão responder na prisão, e esse cidadão inglês, Raymond Whelan, ele fugiu. É o Brasil, na verdade, foi avisado: olha, a polícia vai indo aí, a polícia vai indo aí, olha, foge que dá tempo, não é verdade? Então, isso foi a única coisa boa que sobrou para nós da Copa do Mundo, mostrar que a nossa polícia é hábil, inteligente e que acabou pegando aí roubo de ingressos vendidos pelo Caixa 2 e uma quadrilha que já trabalha há 4 anos nesse quarto aqui no Brasil foi presa. Agora, tudo isso é a quadrilha FIFA. Porque como é que vão conseguir ingressos e mais ingressos, ingressos e mais ingressos reais, legais, para vender no paralelo? Então, só resta dar os parabéns à Polícia Carioca, pois, na verdade, foi a única coisa boa que nós fizemos para o mundo: desbaratar a quadrilha e desmoralizar a FIFA. Porque Blatter, o seu sobrinho, o cidadão de nome Raymond Whelan, eles comandavam. E também o argelino Mohamed Lamine Fofana, apontado como chefe da quadrilha, estão no complexo de penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, e terão a prisão transformada de temporária em preventiva. Fofana teve habeas corpus negado na noite da última terça-feira, mas esse senhor Raymond Whelan, ele conseguiu um habeas corpus e bateu asas e voou. Então, a FIFA
usou, abusou da maneira que quis do nosso país. Fizemos também um levantamento sobre a seleção brasileira. Quem é culpado do fracasso da Copa? É a Confederação Brasileira de Futebol. Ela é responsável pelo fracasso da Copa. Por quê? Ela que escolheu a comissão técnica, ela que não soube exigir em momento algum uma programação rígida de preparo. E como o Brasil havia ganho a Copa das Confederações, a CBF achou, bom, agora nós vamos carimbar a Copa do Mundo também. Olha só, de salto altos, a CBF entrou pelo cano e fez vexame. Marinho, presidente da CBF, é o grande responsável pelo fracasso da nossa seleção. Não adianta dizer que foi a comissão técnica, porque a comissão técnica foi escolhida pela diretoria da CBF. E quem escolhe, aí é o responsável. Se você administra mal a sua empresa, a responsabilidade é da diretoria. Agora, Luiz Felipe Scolari, um caso à parte. Ele, na verdade, é muito prepotente, né? Aquele jeitinho dele, é tudo ficção. No fundo, ele manda, desmanda e é turrão, é teimoso. E, inclusive, ele tem uma comissão técnica com ele, que na verdade, Parreira deve ser um profissional contratado pela CBF para ser o encarregado de dar os recados, de colocar ali a presença da CBF, porque o senhor Luiz Felipe Scolari, em fevereiro de 2013, ele falou que ele já tinha sua família formada para a Copa das Federações e que seria a família na Copa do Mundo. O Felipe Scolari, ele fala muito, mexe muito assim, vamos lá, é amor, entendeu? Mas na verdade, o time de futebol do Brasil jogou muito mal. Quem conhece futebol sabe que um ano você tem um jogador em determinadas condições. No ano seguinte, é difícil de manter as mesmas condições físicas, o mesmo espírito, a mesma posição. E foi o que aconteceu com a CBF. Montou o time para a Copa das Confederações. Mas de time grande mesmo, só bateu na Espanha. E pelo que participou a Espanha da Copa do Mundo deste ano, sendo eliminada na primeira fase, mostra que já era um time decadente. Não era um time que estava com a força total. O Brasil ganhou, mas foi confirmado agora na Copa que a Espanha não era um time competente. E o que acontece? Você tem que mudar, você tem que adequar novos jogadores, porque senão acontece o seguinte: uma equipe contrata 11 jogadores, mais 3 reservas, com 15 jogadores, joga a vida inteira. E não é assim o futebol. O futebol depende do físico, depende do psicológico, depende de contusões, e nenhum time é escalado eternamente. Qualquer um que está no futebol sabe disso. Por exemplo, notou-se um meio de campo do Brasil muito frágil. O Brasil não tem penetração em área. O Brasil joga pelas pontas e cruza a bola para a área. Vai na ponta e cruza, vai na ponta e cruza. Quer dizer, um futebol medíocre. E, inclusive, reclama-se muito do pessoal que acompanhou o treinamento na Granja Comari, é que o Scolari não fez treinamentos táticos de posicionamento da sua equipe. E, na verdade, só festas, hein? Porque jogadores tiveram muitas mordomias. E o caso que pasma, e um caso que chama a atenção, é o caso da Rede Globo. A Rede Globo
no Luciano Huck, chegou a interromper um treino para fazer entrevista na Rede Globo. O que a Rede Globo promoveu a seleção brasileira é brincadeira. Agora, no fundo, a conclusão que se chega é que o Luiz Felipe Scolari não teve capacidade de inovar jogadores, criar um sistema de jogo, e tudo isso ficou demonstrado na participação da Copa. No primeiro jogo, contra a Croácia 3-1, ficou aquela vesga, aquela marca, de o juiz ter dado um pênalti que poderia ser, não foi. No segundo jogo, contra o México, nós fomos dominados, não impusemos nosso jogo, foi 0-0. E no terceiro jogo, nós ganhamos de 4-1 de uma equipe, a pior equipe da Copa do Mundo. Na classificação já feita, ela é a pior equipe da primeira fase. E por isso deu no que deu. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, porque no fundo, eu acho que a Rede Globo, como a empresa de maior audiência no Brasil, a empresa que faz a cabeça, a empresa que determina o movimento político, o movimento econômico e transmite e conduz a nossa grande massa de 200 milhões de habitantes, ela tem uma parcela de culpa muito grande. Porque para o mundo global, o que vale é o capitalismo. O dinheiro sempre fala mais alto. Em momento algum, a Rede Globo falou da fragilidade da nossa seleção, da falta de treinos, da falta de algum jogador que deveria ter sido convocado e não foi, mudanças na equipe. A Rede Globo, dona da transmissão, nunca fez críticas à seleção. Muito ao contrário. A Rede Globo vendeu a ilusão para o nosso povo. Tem aquela moça lá, Patrícia Poeta e o Galvão Bueno, apareceram até o dia em que nós perdemos da Alemanha, apareceram todos os dias. Agora, na quinta-feira, na quarta-feira, um dia depois do jogo, a Patrícia Poeta já foi para a bancada. Ela e o Galvão não foram lá na seleção e manter o mesmo padrão de transmissão, porque não tinham ilusão para vender e não tinham como justificar a derrota. Agora, isso daí é um processo freudiano do que se chama ação subliminar. Você coloca dentro da consciência das pessoas, subliminarmente, sem dizer que você está colocando alguma coisa que a pessoa inadvertidamente aceita. Mentiras que passam a ser verdades. A Rede Globo só vendeu ilusão para o povo. Nunca criticou a FIFA, nunca falou da renúncia de impostos, nunca criticou ninguém. A líder de audiência só pensou no dinheiro. O nosso povo foi iludido, magoado e menosprezado na sua inteligência. O Jornal Nacional, que é o ícone da comunicação brasileira em termos de jornalismo, 75% por dia da edição era da Copa do Mundo. E no dia 30, o Jornal Nacional chegou a utilizar 81% do seu tempo para falar da Copa. E a Copa do Mundo só alegria. Alegria, meu povo, alegria, meu povo. A gente sente, né? A idade nos faz ver as coisas de outra forma. Você não pode brincar com a audiência desta forma. É um lado que a nossa política, os governantes políticos, os governantes eleitos pelo povo, precisam tomar uma atitude, porque o dinheiro fala mais alto. E a Rede Globo, mais uma vez, serviu-se
da audiência do povo para poder vender a ilusão. Pense nisso, raciocine, vá fundo na sua inteligência, que você vai ver que a seleção brasileira da Globo não era a seleção brasileira que participava da Copa. Muito fraca, muito frágil, sem estrutura, sem técnica. Eu acho que isso é um fato importante. Para encerrar essa nossa observação, porque como jornalista é um assunto de caráter nacional, e você que nos acompanha todos os dias, gostaria de saber alguma coisa pelo nosso lado. E nós estamos aqui falando e mostrando aquilo que nós sentimos, não de revolta. Não de revolta porque jogo é jogo, guerra é guerra. Ninguém foi para a guerra. O Luiz Felipe Scolari fala que a seleção vai para a guerra. Não tem guerra, Luiz Felipe Scolari, é um jogo. Jogo é jogo. Eu tinha um amigo que trabalhava na crônica esportiva, ele falava assim, o jogo tem 3 resultados. Você perde, você ganha ou você empata. É jogo. Você não só ganha, você não só perde, você não só empata. É jogo, é normal. É normal perder, é normal ganhar. Mas não quando você é iludido para dizer que o seu time só ganha. Não é verdade? 200 milhões de brasileiros pararam o nosso país durante a Copa do Mundo. Um prejuízo enorme sob o ponto de vista financeiro. Muitas empresas perderam vendas, perderam movimento. Muitas empresas deixam passar a Copa, que aí esse assunto ele vem à baila. Em resumo, o que se conclui é o seguinte: o Brasil não é um país sério. Os políticos que estão no poder quiseram tirar uma parcela de benefício com a Copa do Mundo. A CBF mostrou que faz parte de um esquema milionário. A mídia também fez parte desse esquema milionário. Ficou demonstrado que nós, nesta Copa do Mundo que sediamos, perdemos a nossa soberania e um prejuízo da aplicação de dinheiro público e privado por uma competição. É uma competição que nós talvez não tiremos dividendos, porque 72% dos turistas que vieram assistir à Copa são sul-americanos. O europeu não veio, o americano não veio, o asiático não veio. Vieram, todos eles, num número muito pequeno, não daquilo que o Brasil esperava. Vieram 600 mil turistas visitar o Brasil. 400, 6 vezes 7, 42, 450 em média vieram do continente sul-americano. Veio gente, o jogo do Chile, lá em Cuiabá, tinha 45 mil chilenos que vieram assistir a partida. Então, é algo de se pensar, porque nós não estamos mais no tempo de acompanhar o futebol como um negócio, quando o que vende a CBF é um patriotismo. Na verdade, nós temos um time chamado Seleção Brasileira, que tem um dono, que não representa o nosso patriotismo, que não representa o nosso amor. E todos participaram, os governantes de uma forma geral, participaram para poder atender às necessidades do voto que vai correr nas urnas em 5 de outubro. O tempo vai mostrar os desmandos, prejuízos e a falta de nossos governantes. Ok? Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC.
Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No fundamental, básico, graduação e pós-graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue, lute pelos seus direitos. Apoio, Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, no Jornal DBC. Você está acompanhando pela nossa DBC-FM o nosso Panorama Geral. A notícia sempre tratada com muito respeito. Vamos dizer a você, e a notícia chega do Varjão. Olha, o pessoal está reclamando e reclamando muito a falta da limpeza das fossas sanitárias. Quem faz a limpeza das fossas sanitárias no Varjão é o SAI. E neste final de semana, começo dessa semana, o esgoto está transbordando. E quem mora no bairro é difícil aguentar o mau cheiro. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto informou que a limpeza seria restabelecida ontem. E no prazo em que até o final de semana, amanhã, sábado e domingo, a situação estará totalmente solucionada. Esperamos porque houve um atraso de mais de 20 dias para a limpeza e as fossas não aguentaram. Por exemplo, na rua Sebastião Ramos, que não tem asfalto e nem rede de esgoto, o esgoto corre a céu aberto. O resíduo das casas vai para uma fossa no quintal. O cheiro é muito forte, mosquitos, pernilongos e inclusive tudo atrapalha a vida. O SAI limpava essa fossa da rua Sebastião Ramos uma vez por mês, mas o serviço deixou de ser feito. E inclusive o pessoal reclamou e a prefeitura ficou de atender ontem. Como nós estamos fazendo o programa na sexta, na segunda-feira nós trazemos então a informação para você. Quero dizer ainda, para você que nos acompanha todos os dias dentro do nosso jornal DBC, é que o Espaço Salvador Dalí foi inaugurado na rua Major José Inácio, número 2048, em frente ao Museu Tolentino, na Praça Coronel Salles. Agora, esse espaço foi escolhido para abrigar as 100 gravuras, isso é um preço incalculável, 100 gravuras do artista plástico espanhol Salvador Dalí, e retratam o poema épico do italiano Dante Alighieri, A Divina Comédia. Inclusive, o senhor Ibachi foi quem deu para a prefeitura este presente. E, evidentemente, é que esta festa, ela de inauguração, no dia 9 de julho, na última quarta-feira, foi muito concorrida. E São Carlos agora tem, acima de tudo, um fator importante para mostrar através de nosso turismo. Então, vamos a São Carlos conhecer
as 100 gravuras do artista plástico Dante Alighieri, doado para a nossa cidade, pelo senhor Antônio Ibashi. Agora, surgiu uma notícia, logo em decorrência desta inauguração, que houve um quiprocó através do Júlio Soldado. Ele teria discutido com um repórter da cidade, saiu correndo atrás do moço e deu ali um bafafá. As notícias aconteceram porque, inclusive, o moço foi abrir um boletim de ocorrência. E aí as coisas ficaram nesse pé. Mas também, nesta inauguração, nasceu uma discussão com um diretor da prefeitura. Diretor que trabalha na Secretaria da Cultura, e discutiu-se aquele fundo ou o começo da área do Faber, do Parque Faber. Tem uma área ali que a prefeitura doou para ser feita uma escola de música. A escola até agora não saiu. E o prefeito Paulo Altomani, ele quer usar aquela área para fazer um espaço aonde possa ocorrer lazer e principalmente caminhadas no meio das árvores. Ele quer aproveitar para dar uma área de lazer e de fisicultura à nossa população. E aí o Júlio Soldado estava conversando com essa pessoa e saiu um quiprocó também, entendeu? Não sei o motivo, não sei a razão, mas olha, eu vou apurar. Eu vou apurar porque deve ter algum interesse das pessoas que estão na posse do terreno de não ter o interesse de voltar à prefeitura para ali fazer um parque fisiológico, onde as pessoas poderão, como na escola, na Universidade Federal, usar a área para caminhadas, para ter ali um aspecto importante, porque ali tem muitas árvores e passa a ter sombra. Por exemplo, o cartódromo tem uma área de lazer e de pistas de atletismo, pistas para preparo físico, também o próprio campo do Rui Barbosa, onde está a Fundação Educacional. O pessoal anda bastante, mas de sol a sol, não tem sombra. E o Paulo Altomani entende que ali seria bom para fazer uma outra área de lazer para a fisicultura humana. E aí surgiu um quiprocó também do Júlio Soldado com essa pessoa. Então, são assuntos que chegaram até nós estamos transmitindo para você, mas as coisas, ontem não, na quarta-feira, né? Quarta-feira que foi dia 9, entendeu? Na quarta-feira, na inauguração do espaço com as obras do Salvador Dalí, tivemos alguma coisa que ficou por fora e acabou ali criando um clima tenso e um clima que entra ali nos aspectos políticos, na verdade. E política, aí fica difícil você observar, comandar, comentar, porque cada um vê a política de um jeito. Você está acompanhando pela DBC o nosso Panorama Geral. Nós vamos conversar com o Thiago Facim. Ele tem uma loja de videogames e hoje é uma mania usar-se o videogame para entretenimento. É até um vício. A meninada está agindo compulsivamente para se utilizar dos jogos de videogame. Tem jogo moderno, de cada um, chegou mais um jogo novo, é um corre-corre que não tem tamanho. Nós vamos conversar então com o Thiago Facim, e ele vai contar para a gente do lançamento de novos consoles e que a procura do videogame aumentou 15%. Jovens e adultos
é o que mais procuram. Quem não teve infância, não é verdade? Então passa a ter infância agora depois de velho. Mas vamos ao Thiago Facim, que vai também comentar esse assunto que é de interesse. Porque hoje todo mundo joga videogame no seu smartphone, no seu computador, ou propriamente o jogo em si, com o seu DVD, põe no jogo e faz a festa. Facim, o seu bom dia aos amigos do nosso jornal DBC, na nossa parte do Panorama Geral. Bom dia. Bom dia. Então, o mercado de videogame é um mercado muito forte, né? Mundialmente, gera milhões, bilhões de reais, de dólares. O mercado cinematográfico que se autossustenta, né? As duas empresas, são três na verdade, né? As maiores concorrentes, que é a Sony, a Nintendo, a Microsoft, investindo pesado aí nos novos consoles, que é o PlayStation 4, o Xbox One e o Nintendo Wii U. E tanto os videogames novos quanto os antigos, que é o Xbox 360 e o PlayStation 3, ainda tem uma grande procura. Estão sendo fabricados agora aqui no Brasil, né? O PlayStation 3 a Sony está com fábrica aqui produzindo esses videogames. E a cada, sei lá, 10 pessoas, acho que 7 pessoas consomem no mercado de videogame. Então E qual que é hoje o videogame mais procurado? A briga continua sendo entre a Microsoft e a Sony, que é o Xbox e o PlayStation, tanto o PlayStation 4 quanto o PlayStation 3, o Xbox One, que é o novo, e o 360. Então tem uma disputa bem acirrada. Cada empresa tem seus exclusivos, né? Por exemplo, se você quiser jogar um God of War assim, você vai ter que ir no PlayStation 3. Já os consoles da Microsoft têm outros exclusivos, né? Então... E a faixa etária? Quais são as pessoas que procuram mais o videogame hoje em dia? Então desde a molecadinha pequenininha ali a partir de 4 anos já começa a se interessar pelo videogame, até os mais velhos aí, tipo, eu tenho 34, jogo videogame desde a época do Atari, acompanhei toda a evolução dos consoles, Atari, Nintendo 8 bits, Master System, Mega Drive, Super Nintendo. Aí teve aquela fase meio down assim para os consoles, que os PCs começaram a se destacar um pouco mais, que foi a época do 3DO, Jaguar, consoles que não foram tão bem no mercado. Depois a Sega veio com o Dreamcast, que não deu tão certo, mas já despertou o interesse. O próprio PlayStation 1, que parece que revitalizou o mercado de videogame, Nintendo 64. E aí foi acontecendo tudo de novo, gerando esse mercado. E o videogame continua sendo insubstituível. Os computadores tentaram tomar essa posição, mas não conseguiram. Sim, e hoje o videogame ele já é uma central multimídia, né? Você no Xbox One, no PlayStation 4, você pode, além de jogar videogame, você pode assistir filme pelo serviço do Netflix, ou você pode alugar um filme, ou comprar um jogo virtualmente, escutar música, assistir Blu-ray. E também outra questão que chama a atenção é a interatividade, que você pode jogar com outras pessoas, não só da sua cidade, como no mundo inteiro. Sim, a palavra dessa nova geração, na verdade, é a conectividade, né? Que você está jogando com pessoas do mundo inteiro, mesmo que você não conheça as pessoas, você vai ter contato com essas pessoas no jogo, no multiplayer do jogo. Então você tá jogando com pessoas do mundo inteiro dentro da sua sala. Então você não precisa nem ter 2 controles hoje para jogar com seu amigo. Você simplesmente chama ele pelo seu headset lá e começa uma partida online, entendeu? Jornal DBC Web. A informação completa. Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas.
A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, no Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC-FM o nosso Panorama Geral. A notícia sempre tratada com muito respeito. Vamos ter neste domingo um domingo solar. Dia 13 de julho, acontece mais uma edição do Domingo Solar. O evento é promovido pelo Centro de Divulgação de Astronomia, Observatório Dietrich Schill, no Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP. E acontece pela manhã, entre 10 e 12 horas. A iniciativa é uma grande oportunidade aberta a toda a comunidade de observar o Sol de forma segura, utilizando-se de vários métodos. Telescópios especialmente equipados para observação solar são colocados à disposição do público, permitindo que se tenha uma visão da sua camada atmosférica mais brilhante, a fotosfera. Também é possível observar algumas estruturas em forma de arco ou de penachos, as protuberâncias, que podem ser vistas com um filtro especial chamado H-alfa. Os domingos solares acontecem em 2 ocasiões mensalmente. No segundo domingo, de 10 às 12, e no último domingo do mês, de 14 às 16 horas, todos os meses. Importante, nunca olhe diretamente para o sol, muito menos com óculos escuros, filmes fotográficos velados, chapas de radiografia ou quaisquer instrumentos ópticos. Para uma observação segura do sol, consulte um astrônomo ou compareça a um domingo solar. O evento acontece na cúpula do telescópio refrator Grubb do observatório, que fica no campus 1 da Universidade da Universidade de São Paulo, na esquina da Avenida Doutor Carlos Botelho com Rua Visconde de Inhaúma. Lembramos também, eu gostaria de fazer uma lembrança que na última quarta-feira nós tivemos a comemoração da Revolução Constitucionalista de 1932 e ela foi celebrada na Praça dos Voluntários. Uma homenagem muito importante, contou com a presença das autoridades de nossa cidade, Prefeitura, Polícia Militar, Tiro de Guerra, escoteiros, maçonaria e a Guarda Municipal. Vocês sabem que São Carlos participou ativamente da Revolução, em que muitos cidadãos foram voluntários. 3 ex-combatentes, por exemplo, estiveram presentes na homenagem comandada pela Polícia Militar. Senhor Normando Orlando, senhor Pedro Maffei e o senhor Francisco Rossi Filho. Estamos anotando porque é importante você saber aquilo que se passa pela nossa cidade. Lembramos que também domingo é dia da feijoada na creche Meimei. A previsão do tempo para dia 13 é perfeita para uma boa feijoada. A temperatura deve estar entre 25 no máximo e a mínima de 11 graus. Por isso a Casa do Caminho vai realizar a sua feijoada beneficente, uma das promoções da entidade para arrecadar recursos para a manutenção da Casa do Caminho e também para a creche Meimei, administrada pela casa. O kit de feijoada para 2 pessoas é composto por arroz, molho, farinha, couve e laranja, além da feijoada. Tudo isso R$ 30. Você pode
procurar a Casa do Caminho, na rua Costa do Sol 450, entre 10h30 e 13h30, e fazer a sua reserva pelo 16 3361 9822. O Instituto de Ciências Matemáticas e Computação vai reunir pesquisadores do mundo na área da teoria da singularidade, geometria e aplicações. É o objetivo do International Work on Real and Complex Singularities, congresso científico promovido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP. Tudo isso estará acontecendo agora no final do mês, de 27 de julho a 8 de agosto desse ano de 2014. Lembramos para você que o workshop consolidou-se internacionalmente, reunindo os principais pesquisadores da prática de todos os grupos de pesquisa na área, tanto do Brasil quanto do exterior. A 12ª edição, realizada em 2012, contou com 165 participantes, sendo 73 estrangeiros e 92 brasileiros. O Instituto de Ciências Matemáticas e Computação espera sucesso nesta promoção. De 14 de julho, da próxima segunda-feira, até dia 16 de julho, estarão abertas inscrições para alunos especiais do programa Pós-Graduação em Agricultura e Ambiente, ofertado pelo campus de Araras. O programa tem por objetivo melhorar a qualificação técnica, sendo senso crítico e formação humanística de docentes e discentes envolvidos diretamente com o curso. E também preparar técnicos, produtores rurais e demais profissionais na área das ciências agrárias. Informações pelo telefone 19 3543 2582. Informações para o campus de Araras. E agora nós vamos falar sobre a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. A Santa Casa está fazendo um projeto, essa notícia é especial para a nossa edição, a DBC, que sempre divulga as coisas da Santa Casa. E a Santa Casa está fazendo um projeto para trocar os geradores. O valor é de R$1 milhão. Os geradores serão instalados e de tecnologia avançada para garantir o fornecimento de energia própria caso a energia da CPFL sofra um baque. Então, esse projeto é muito importante, porque você já pensou, um corpo médico fazendo uma cirurgia, de repente falta energia? Já tem os geradores, mas agora eles serão automáticos. Cai a rede da CPFL e já instantaneamente é acionada a rede dos geradores. Então, tudo isso num curto espaço de tempo que não vai atrapalhar nenhuma cirurgia, nenhum ato cirúrgico que a Santa Casa venha a fazer. Então isso é muito importante, é R$1 milhão que a Santa Casa estará investindo e é um projeto para a troca de todos os geradores. Isso é muito importante num parto, numa cirurgia, num ato cirúrgico qualquer, de repente falta energia e, consequentemente, você até fazer o gerador funcionar leva algum tempo. Agora não. Depois que o sistema estiver instalado, tudo vai ser instantaneamente. E essa notícia, posso dizer, até exclusiva para a nossa emissora. Até exclusiva. Nós vamos conversar com o diretor superintendente da Santa Casa, o Gilberto Brina, e ele vai nos dar detalhes, já que ele é a pessoa especializada, contratada pela mesa diretora da Santa Casa como diretor superintendente. Ele cuida de tudo da Santa Casa
menos da parte clínica, médica, evidentemente. A Santa Casa, ele que tem a competência para estas decisões. E ele vai falar conosco, então, sobre a troca de geradores. Gilberto, o nosso bom dia. Bom dia. A Santa Casa, ela vem num processo de expansão muito grande, principalmente depois do credenciamento como hospital estruturante, e nós queremos ampliar os serviços. Estamos trazendo novas tecnologias, estamos trazendo os novos equipamentos, como uma nova ressonância magnética, uma nova hemodinâmica, um novo equipamento de radioterapia, e isso demanda uma estrutura de energia e de proteção no hospital mais moderna. Então nós queremos verificar se essa parceria com a Defesa Civil a gente consegue modernizar o nosso sistema de proteção e de suporte energético para esses incrementos que a Santa Casa vem fazendo. Como que vocês vão fazer para levantar esse dinheiro e qual o valor do investimento? Nós ainda não temos ainda precisão sobre isso. A ideia, num primeiro momento, é só trocar uma conversa, entender essas nossas necessidades, o que a Prefeitura pode nos ajudar, o que a Santa Casa pode ajudar, para a gente depois desenharmos esse projeto. Eu imagino um projeto em torno de R$1 milhão, R$1,5 milhão de reais. E aí, a Santa Casa hoje ela já é equipada com esse sistema para não ter problemas, principalmente com a falta de energia. Sim. Hoje a Santa Casa possui 5 geradores espalhados pela sua unidade, possui equipamentos de proteção, tanto de incêndio como de energia elétrica. Temos 5 geradores, hidrantes, splitters, detector de fumaça e luzes de emergência. O que nós queremos é ampliar e modernizar esse sistema. Projetos também para a expansão da Santa Casa já está em andamento também? Sim, nós já estamos executando. Estamos construindo uma nova área administrativa, nós teremos laboratório de análise clínica, nós teremos a ampliação da hemodinâmica e da radioterapia e do pronto-socorro. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC FM o nosso Panorama Geral. Eu quero dizer a você que a primeira edição do Festival Sabor São Carlos Prata da Casa vai ser realizado em nossa cidade. E tem por objetivo o festival selecionar receitas que valorizam a culinária são-carlense e contribuir para os resgates da história de vida dos autores dos pratos, tendo como resultado final a publicação de um livro de gastronomia. A comissão técnica do evento estabelecerá um amplo processo público de seleção de preparações culinárias típicas de São Carlos, feitas por pessoas que trazem as receitas como tradição na sua culinária cotidiana e familiar. A primeira edição do Festival Prato da Casa acontece de maio a novembro de 2014. Já estão sendo feitas já as seleções dos pratos, num total de 4 etapas, conforme o regulamento já divulgado para aqueles que querem participar. E a importância da indicação é que você deve participar das reuniões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Departamento de Fomento ao Turismo. E você pode participar e apresentar o seu representante até o dia 18 de julho, por e-mail do Departamento de Fomento ao Turismo, turismo@sãocarlos.sp.gov.br. Então você tem a oportunidade de participar do Prato da Casa. As inscrições começaram em maio e vão agora até o dia 18 de julho, ok? Vamos ver depois o resultado da cozinha típica são-carlense. Queremos agradecer o carinho de sua atenção e vamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Panorama Geral. A notícia de São Carlos sempre tratada com muito respeito. Quero agradecer a sua atenção. Ao meu lado estiveram Calil Fauaz e Alexandre Ferrati e nós voltamos então na próxima segunda-feira. Bom final de semana para você e vamos ver o que é que vai dar Brasil e Holanda amanhã, 17 horas, não é verdade? Vamos ver o que vai acontecer. O jogo será em Brasília. Domingo, vamos assistir de camarote
tristes e vamos ver quem ganha, Alemanha ou Argentina. Tenham todos um bom dia. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC.